Olá, família de Deus. Aqui estamos em volta em mais um vídeo aqui no canal Soldado de Cristo. E como vocês viram no tema, nós iremos discutir sobre a ideia distorcida de que Deus não tem sentimentos. E eu peço que vocês fiquem até o final para vocês entenderem sobre esse assunto que irei comentar com vocês e que será totalmente útil para cada um de vocês que estão acompanhando este conteúdo. Então eu peço que dê a ajuda de sempre para ajudar. Então vamos lá. E sobre o tema que foi comentado aí que vocês viram no título, sobre a ideia distorcida de que Deus não tem sentimentos, eu fiz uma breve anotação de acordo com uma reflexão que veio na minha mente e eu vou falar para vocês que se trata de, sem haver generalização, é claro, tanto ateus como pessoas que estão conhecendo o Evangelho acreditam que por Deus ser divindade, ele não possui sentimentos, exatamente. Muitos têm essa ideia por ele ser divindade, por ele ser a divindade, por ele ser o único Deus, por ele ser o próprio Deus, e ele ser perfeito, ele é um ser neutro, é um ser que não possui sentimentos, é um ser que ele só age de acordo com as próprias leis, mas não só se trata disso. Ele é um ser que sente compaixão por toda a sua criação. É um ser que, em determinada situação, ou ele fica decepcionado de acordo com o comportamento de sua criação, ou ele fica triste ou angustiado, como já aconteceu em vários exemplos na Bíblia, que vamos aqui relatar, é claro, e demais outras situações. Então nós vamos se basear e ver o quanto isso é algo distorcido mesmo. E vocês veem que o próprio Deus, por simplesmente, ele não só ser Deus, mas ele veio aqui na Terra como ser humano, ele também possui sentimentos. Sentimentos de compaixão, sentimentos em relação a outros âmbitos. E vamos começar, citando a situação de que Jesus chorou ao ver Jerusalém. Exatamente. E vamos aqui, conferir rapidamente em Lucas, capítulo 19, versículo 41 a 43. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. Como eu gostaria que hoje você compreendesse o caminho para a paz, disse ele. Agora, porém, isto está oculto a seus olhos. Chegará o tempo em que seus inimigos construirão rampas para atacar seus muros e a rodearão, e apertarão o cerco por todos os lados. Ou seja, como vocês viram aí, Jesus chorou ao ver Jerusalém. A situação histórica que todos sabem, dos judeus que rejeitaram a graça, que a graça veio aos seus, mas os seus não receberam. Isso deixou Jesus completamente decepcionado e triste, ao saber que os seus não quiseram receber essa graça, não quiseram acreditar, não receberam de boa e espontânea vontade, que era isso a vontade de Deus, que eles eram os escolhidos, mas os escolhidos não escolheram receber essa graça. E isso o deixou totalmente triste e levou ao próprio Deus, à própria divindade, o ser perfeito, a chorar, ao se decepcionar. Isso é um exemplo muito forte na Bíblia, de mostrar o quanto, apesar dele ser divindade, apesar dele ser Deus, apesar dele ser perfeito, ele não ser neutro. Ele é um ser que tem sentimentos, é um ser que se compraz com todos nós. É um ser que, quando ele vê que o pecado está ao redor de todos eles, o deixa triste, o deixa decepcionado. E que ele busca, de todas as formas, fazer com que suas criações entendam isso e possam se voltar a ele, e possam fugir do pecado em relação a tudo isso e possam aceitar a graça que é dada através do Espírito Santo. E outro exemplo também é quando Jesus ele chorou ao ver que Lázaro morreu. Exatamente, quando seu amigo Lázaro morreu, ele ficou sabendo da situação, perguntou aos seus seguidores onde se encontrava o túmulo, e ao saber que o seu amigo, seu maior amigo, morreu, ele chorou. Ele sentiu a dor ao saber que o seu amigo partiu. E um exemplo se encontra em João, capítulo 11, versículo 34 a 36. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam, Senhor, venha e veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram, vejam como ele o amava. Ou seja, na própria palavra já está dizendo aqui, o amor dele era tão grande pelo seu amigo que ele chegou a chorar. O próprio Deus chorou ao saber que o seu amigo partiu, que essa fatalidade aconteceu, demonstrando a tamanha compaixão que ele tem pela sua criação, pelos seus filhos, e que também é um grande amigo para ele. Nós devemos considerar Jesus também como amigo. Devemos não só considerar como nosso Senhor, como nosso Mestre, mas devemos considerar Ele como nosso amigo. E é dessa forma como Jesus considerava Lázaro. Apesar de ser sua criação, Ele não só considerou como
como uma própria criação, mas considerou como um amigo, considerou como um ser que precisava e precisa dele. Então é isso que podemos ver em relação ao sentimento que Jesus ele tem, porque nós somos a imagem e semelhança dele, né? E outro exemplo, né? E o último exemplo, tem muito mais exemplos, mas eu resolvi deixar esse como último, e para poder finalizar com chave de ouro, né? E Jesus ele se angustiou no Getsemane, que todo mundo sabe do episódio em que ele orou antes de ser crucificado. E um exemplo se encontra em Lucas, capítulo 22, versículo 44. Ele orou com ainda mais fervor, e sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Ou seja, isso é um exemplo muito mais forte que podemos relatar em relação à palavra. Que a sua angústia era tão grande que ele chegou a suar sangue. Isso é algo tremendamente extraordinário. Para ver como era tamanho o sentimento. Aquele sentimento de uma mistura de angústia, uma mistura de medo. E ao mesmo tempo de pensar, e agora pela frente? O que será? O que irá acontecer? Apesar dele saber sobre tudo o que iria acontecer, porque ele é Deus, né? Mas ter aquele momento de tristeza, de angústia ao saber que foi traído, ao saber que tamanha situação iria acontecer. Como todo mundo sabe, né? Houve a Páscoa ontem, e que faz nos relembrar desse momento, ao mesmo tempo doloroso e ao mesmo tempo glorioso, porque ele está vivo, está entre nós, e o Espírito Santo habita em todos nós como Consolador, enquanto ele não vem. E haverá este momento maravilhoso em que ele virá, e saber desse momento em que ele se angustiou, em que ele ficou tremendamente triste, ao saber de tudo o que ocorreria. Isso mostra o tremendo sentimento que o próprio Deus Todo-Poderoso, sentiu. Aquele sentimento de que haveria a solidão, o sentimento de ser abandonado, porque Deus ele é santo. No momento ele não poderia estar com seu filho nesse momento, porque o tamanho do pecado era tão grande, todo o pecado da humanidade, que Deus ele é puro, ele não poderia estar no mesmo lugar onde habita o pecado. E Jesus ele escolheu carregar todos os nossos pecados, o pecado do mundo inteiro, para poder nos salvar. Então você que está vendo esse vídeo, que deseja conhecer mais a Ele, deseja conhecer esse ser que Ele salvou, esse ser que se entregou por ti, comentem aí, comentem e digam: eu quero conhecê-lo, eu quero buscá-lo, eu quero entendê-lo. E eu poderei dar o auxílio necessário, mas para isso você tem que dar o primeiro passo. E Jesus, Ele continuará a guiá-lo, a cuidar de ti, se você se entregar primeiro. Bom, esse foi um vídeo curto, foi para falar, né? Me veio essa vontade no coração de falar para vocês sobre essa mensagem, sobre esse tema que é um tema que é pouco comentado, mas que é totalmente útil, e isso eu garanto a vocês. Então eu peço que, se gostaram do vídeo, eu peço que compartilhem para mais pessoas que necessitam saber sobre esse tema. Bom, muito obrigado por tudo, família. Fique com Deus, família, e valeu!